Está conosco aqui no telão, estava te procurando, doutora. Falei, onde está a doutora Maitê? Aí disseram, olha para o lado, te encontrei. Seja bem-vinda. Muito obrigada, tô com saudade de você, Pan. Eu Quanto também tempo? estou, quanto tempo? É sempre assim a Mas eu fico distância te agora, né? seguindo, viu? Muito No obrigada, Instagram eu fico te doutora. seguindo sempre. E hoje você trouxe um assunto tão importante, né? Vamos falar sobre distúrbios alimentares. Sim, a gente tem mais de 12 tipos de transtornos alimentares. Muitas vezes as pessoas não percebem que tem, ou as pessoas ao redor também não percebem, mas que trazem muito malefício para a saúde. Então, quando essas pessoas elas comem em excesso e tem até gera um sentimento de culpa, ou come-se muito menos, que traz transtornos de saúde, metabólicos, de vitaminas, convívio social com as pessoas, isso gera um transtorno alimentar. E esse transtorno, eu preciso buscar tratamento. Eu não consigo resolver isso sozinha. Esses transtornos alimentares, eles estão muito vinculados à questão psicológica das pessoas, até problemas psiquiátricos como depressão, ansiedade e transtorno do humor e impulsividade. Então, muitas vezes o tratamento não é só fazer a dieta, porque a gente fala, todo é o obeso que tem transtorno alimentar? Não. Só 4% dos pacientes com obesidade têm o transtorno alimentar. Mas existe, por exemplo, a bulimia, em que a pessoa é magra e provoca os vômitos. A gente tem pessoas com TARI, que são as crianças com transtorno de restrição alimentar evitativa. Sabe criança que não come nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de verdura? A gente tem até aquela vigorexia, são aquelas pessoas que são... Nossa, só pensa em academia, só pensa em comer a batata doce, não come mais nada no mundo. É também um tipo de transtorno alimentar. Então a lista dos transtornos é grande. É grande. Nós separamos alguns mitos e verdades para que a gente entenda um pouco mais sobre esse assunto. Vou colocar então na tela a primeira pergunta para a doutora. Transtorno alimentar só acontece em pessoas acima do peso? É mito ou verdade? Mito, com certeza, tá? É lógico que 10% dos pacientes com obesidade têm transtorno de compulsão alimentar periódica. O que é isso? São pessoas que, do nada, fazem aquela compulsão de comer muita comida em período curto de tempo, e isso faz o quê? Pelo menos um episódio a cada semana dentro dos 3 meses. Diferente de uma pessoa, por exemplo, hiperfágica. Sabe pessoa que é comilona, que come muita comida todo o prato? Tipo, quando a gente for no rodízio da gata, não tem como não ser hiperfágico. Aliás, na gata, me espere, hein, que essa semana eu vou trair. Então é o tipo diferente. A gente tem também um transtorno alimentar muito interessante, você de casa talvez tenha. São pessoas que acordam cedo sem fome, aí começa só a sentir fome de tarde para de noite e abusam da comida à noite, que é o Night Eating Syndrome. Quando as pessoas abusam mais de 25% à noite, é um transtorno muito vinculado à ansiedade e distúrbios do sono, onde o médico tem até que fazer a polissonografia. Então, a obesidade vem de vários fatores: dieta, exercício, problemas hormonais, problemas psicológicos, genética envolvido, desbiose intestinal. E uma parte tem a ver com o nosso sistema psiquiátrico e os transtornos alimentares. E todo transtorno traz um malefício. Então, se eu só me alimento à noite, não é uma questão de escolha. Isso é um transtorno e ele traz algum tipo de malefício para o meu corpo, para minha mente, para minha rotina. Exatamente, todo o equilíbrio hormonal e de vitaminas. Porque muitas vezes, Pamela, não é que a pessoa não queira fazer diferente, ela não tem autocontrole. Não consegue. Ela quer fazer, mas é tipo uma fissura de quem, por exemplo, usa drogas. Então, é descrito a compulsão alimentar periódica, em que a pessoa, se tiver alguém na frente, ela derruba. Eu tenho paciente que chegou a abrir o freezer, pegar tipo uma empadinha congelada e não aguentar de tanta compulsão e até quebrar o dente. Para você ver que é uma coisa que às vezes passa do limite. Eu tô falando um extremo, mas é um tipo de compulsão que, se a pessoa não come, ela não consegue nem dormir. E tem tratamento, então se você passa por isso, busque ajuda. Vamos para o próximo mito ou verdade. Pessoas com anorexia pensam que estão gordas, apesar de estarem extremamente magras. Isso é mito ou verdade, doutora? Isso é verdade. Então, a anorexia é um distúrbio em que a pessoa ela tem uma ideia alucinante
e incontrolável em que ela tem que perder peso a qualquer custo. E isso faz com que ela coma quantidades muito pequenas e de caloria pequena, use diuréticos, use remédios para induzir vômitos, faça exercícios extremos de muita quantidade. Tive até uma paciente que ela estudava andando para não ficar sentada, de não acumular energia, caloria, e elas se acham magras. Não, elas se acham aqui acima do peso. Então é um distúrbio de imagem que a gente chama. São síndromes do corpo disforme, em que a pessoa acha que não está tão magra desse jeito. E isso a gente precisa de ajuda principalmente com as crianças. Muitos transtornos alimentares vêm de separação dos pais, vêm de abuso sexual, que às vezes ninguém está sabendo o que está acontecendo. Então são questões que a gente tem que investigar. E sabe, tem até anoréxica que não menstrua e não pode ter filhos, porque a perda de gordura é tão grande que você altera os hormônios sexuais dessas meninas. E a progressão desse distúrbio é muito rápida também. Muito rápida e muitas vezes uma coisa incontrolável, em que a gente chega em extremos de pessoas que não conseguem nem mais pedir ajuda. Então, olha só, vocês que estão em casa, às vezes não querer comer, ou comer um dia muita coisa, que é a refeição hiperfágica, é normal, é do ser humano, as vontades, mas não que isso se torne uma rotina e que traga prejuízo na vida. O IMC é aquele peso dividido pela altura ao quadrado. Se alguém em casa tem um IMC abaixo de 16, tem que sim pensar em algum distúrbio de transtorno alimentar. Nós temos um depoimento da digital influencer Cissa Campos, que ela relatou a experiência que para muita gente parece ser inacreditável. E a psicóloga Valessa Bassan falou sobre os gatilhos que podem levar a desenvolver os transtornos alimentares. Vamos conferir. Comer de forma saudável e equilibrada é importante para a nossa saúde. Porém, quando a busca pela alimentação correta e pelo emagrecimento acontece de forma exagerada, é sinal de alerta. Cissa Campos, influenciadora digital, sofreu de bulimia e ortorexia. Hoje ela faz vídeos nas redes sociais ajudando outras pessoas que também sofrem de transtornos alimentares. Essa era eu no Instagram e essa era eu na vida real. Sim, eu estou de fralda. No Instagram eu era Cissa Fitness, super regrada com a alimentação e admirada por todo mundo que queria emagrecer por causa do meu foco, da minha força e da minha fé em conseguir atingir um corpo como esse. Enquanto essa daqui, ó, tava lá bombando no Instagram, a Cissa de verdade estava deprimida e se restringindo tanto com a alimentação que chegava no final de semana, ela tinha compulsões terríveis a ponto de passar mal e ir parar no hospital. Assim como tem pessoas que percebem que estão doentes, mas têm vergonha de procurar ajuda, existem outras pessoas que não têm nem ideia de que estão com transtorno alimentar e acham que na verdade estão arrasando por terem conquistado o maior troféu da atualidade: ser fitness. Cissa conta como percebeu que estava doente e como enfrentou todo o processo de recuperação da saúde. A minha bulimia começou depois que eu voltei de um intercâmbio e uma amiga comentou que eu tinha engordado. Nesse período, começaram a bombar nas redes sociais as influenciadoras fitness, que pregavam que uma alimentação saudável era uma alimentação em que você cortava um monte de coisa. E eu passei a ir cortando esses alimentos, até chegar em um ponto em que eu não comia quase nada durante a semana. E aí chegava o final de semana, eu não aguentava. Essa vontade acumulada chegava num ponto em que ela explodia e eu atacava todas as comidas que eu via na minha frente. Coisas que eu comeria em 2 dias, eu acabava comendo em um intervalo de 2 horas, por exemplo. E eu cheguei ao ponto de abrir o freezer e pegar um hambúrguer congelado. Foi nessa hora que eu parei e pensei, não, calma, alguma coisa não tá certa, porque comer um hambúrguer congelado, aí já é demais. Descobri que eu precisaria procurar a ajuda de uma psiquiatra para ela poder fazer o meu diagnóstico. O meu tratamento durou 3 anos, até que eu recebi alta em 2018 e passei a ajudar outras mulheres que também sofrem ou já sofreram com transtornos alimentares.
A psicóloga Valesca Bassan, que integra o Núcleo de Psiquiatria da USP, explica que a busca pelo corpo perfeito é o gatilho para o surgimento de transtornos alimentares. A busca para se encaixar em algo que foi determinado pela mídia, né? Ou por vivências de ouvir de pessoas que vão deteriorando com o corpo, né? Ou vão colocando estigmas que corpo X não serve, corpo Y é mais bonito. Então isso faz com que a pessoa tenha uma necessidade de se encaixar aí num padrão e aí vai, através das dietas, de excessos de exercícios, tentar se encaixar para fazer parte de um grupo, né? Ou para fazer parte da sociedade. E na psicologia, o nosso trabalho é principalmente para as pessoas identificarem o transtorno, entenderem o transtorno, como é que funciona, encontrar estratégias para lidar com a alimentação com um pouco mais assertividade, menos sofrimento, né? Para que ela volte a ter uma vida normal. Então a gente precisa ficar bastante atento, as pessoas precisam ficar bastante atentas quanto a essas dietas, quanto que realmente é necessário fazer uma dieta para emagrecer e se encaixar num padrão. Doutora Maitê, o caso da Cissa não está isolado, né? Muitas pessoas adquirem os transtornos porque buscam esse corpo perfeito, esse corpo inalcançável, né? Que a gente vê na televisão, nas redes sociais, e ao buscar, acabam se tornando pessoas doentes. Sim, e não é uma questão de a gente se achar feliz, bonita, não. A questão de aumentar muito o peso causa doenças e abaixar muito o peso também causa doenças, né? E essa menina, ela falou de 2 transtornos aí, que foi a ortorexia, né, e a bulimia. Só vou explicar rapidinho. A ortorexia são pessoas que só querem comer coisas saudáveis, então só vai verduras, ou come só alface, ou só não come mais nada. E a nossa dieta tem que ser equilibrada. As dietas restritivas, elas são válidas por um período de tempo acompanhado com um profissional, médico, a nutricionista também, para ajudar, mas não é para o resto da vida. E a bulimia é quando essas pessoas fazem um período de restrição alimentar muito grande, que nem essa menina que mostrou pra gente, que ela ficava a semana inteira sem comer, e de repente ela faz um transtorno de compulsão alimentar, em que ela come 7 bolos, por exemplo, ou um monte de sanduíche em um pequeno espaço de tempo, e ainda o bulêmico tem uma questão maior. Ele se sente tão culpado, é uma atitude para eles tão vexamosa que eles até provocam vômito ou usam remédios para eliminar essa quantidade de caloria ingerida em tão curto espaço de tempo. Isso gera vergonha. Então, muitos pacientes não pedem ajuda porque têm vergonha. Muitas pacientes, elas comem escondidas. Eu tenho paciente que entra lá na despensa e come tudo escondido. Aí chega para o marido e fala, não comi nada, não quero jantar. Então, são comportamentos que a gente precisa ajudar, não é só com uma dieta, são com remédios e com terapias comportamentais. E muitos desses transtornos, eles acontecem também devido à ansiedade, depressão, fatores psicológicos. Sim, a maioria dos transtornos, eles estão altamente envolvidos com distúrbios de compensação, impulsividade e não aceitação do próprio corpo, da própria rotina e do seu bem-estar. Então, a ansiedade e a depressão estão extremamente vinculados com os transtornos. E em uma dieta saudável pode tudo, né, doutora? Com equilíbrio, com ajuda, a pessoa pode ser feliz comendo o que gosta, tendo prazer nas refeições. A comida não é uma vilã. Sim, a afetividade que a gente tem que ter com a comida é de que é uma coisa boa que te traz benefícios. Ela é toda a substância que faz a nossa máquina funcionar. Existem padrões genéticos de beleza, então tem pessoas que têm mais braço, mais quadril, tem pessoas que têm uma tendência mais à obesidade ou ser mais magras, mas isso dentro de um equilíbrio e com todos os exames dentro do normal, de vitaminas e hormônios, isso é aceitável. Isso você pode ter sua autoestima, você não precisa chegar num padrão de beleza imposto pela sociedade ou pelos seus amigos ou por quem quer que seja.
Com certeza. Doutora, eu já retorno para a gente continuar esse papo. E você aí que passa por isso, busque ajuda. Comer é algo tão prazeroso, é tão gostoso, né, Daniel? Seguimos o nosso bate-papo com a doutora Maitê. O próximo mito ou verdade já está na tela, vamos conferir. A pessoa com transtorno alimentar, ela demora a perceber que tem o distúrbio, doutora? Isso é mito ou verdade? É verdade. Então, assim, as pessoas às vezes têm comportamentos de negação à afetividade com alimentação e acham que são esporádicos, não percebem. Você viu aquele relato que a gente viu no vídeo? Ela demorou 3 anos para descobrir que tinha um distúrbio de compensação alimentar, né? Que ela fazia restrição e depois comia muito. Por isso que é muito importante, essas pessoas que têm esse transtorno, elas têm que ser diagnosticadas pelos amigos, pelos familiares, antes de ir ao médico, porque elas têm que procurar ajuda. E muitas vezes elas não têm coragem, por medo, por vergonha, né, de ter esses comportamentos e pela autoestima baixa também. Então, você pode ir a um psiquiatra, um psicólogo, um endocrinologista, que esse diagnóstico vai com certeza ser feito, e essas pessoas precisam de muita ajuda. Então, não é assim, ela não consegue se controlar. Tem gente que fala assim, ele tá acima do peso porque ele não consegue, é a culpa dele, ele que não sabe fechar a boca. Muitas vezes a pessoa tem até hormônios alterados de grelina, de leptina no cérebro, em que a fome dessa pessoa é maior do que a sua, por exemplo, que pensa isso. A gente tem esses transtornos de compulsão alimentar que são envolvidos com baixa de serotonina e dopamina no cérebro. Então, se a gente colocar esses remédios para essas pessoas, regularizando esses hormônios cerebrais, esses distúrbios muitas vezes deixam de existir. Porque transtorno de compulsão vai muito além de uma comida a mais. Pode ir para o sexo, pode ir para compras, pode ir para... O que mais? Às vezes jogos, tem gente que tem compulsão por jogos, tem gente que desenvolve a compulsão por bebida alcoólica, então chama druncorexia. Então você vê que são distúrbios que uma coisa leva a outra. E tenhamos empatia, né? Porque muitas pessoas podem querer, mas elas não conseguem. Nós temos um outro depoimento agora da Dayana Garbim. Ela é jornalista, youtuber e ela é a esposa do Thiago Leifert. Vamos conferir. É uma alegria estar aqui com vocês no programa Mulheres, falando sobre esse assunto que é tão importante e que infelizmente atinge cada vez mais mulheres, cada vez mais jovens e até meninas. O transtorno alimentar que eu tive durante mais de 20 anos se chama transtorno alimentar não especificado. Ele é um transtorno alimentar que fica entre uma anorexia e uma bulimia. Ele não fecha um quadro específico. Eu nunca tive um baixo peso e uma situação de extrema magreza, como as pacientes que têm anorexia muitas vezes chegam. Nunca tive alguns comportamentos que fecham o quadro da bulimia, mas tinha, digamos assim, um pouco de cada um. Então, muitas mulheres, assim como eu, podem estar doentes e não sabem que estão doentes, porque esses comportamentos que hoje eu sei que são de transtorno alimentar, na época em que eu estava doente, eu achava que era perfeitamente normal, que eu estava sendo fitness, que eu estava sendo saudável, afinal eu emagrecia, as pessoas elogiavam e a gente acaba não percebendo que está doente. Então, esse alerta é muito importante. Não tenha vergonha de procurar ajuda se você é uma mulher madura e está passando por isso, como eu fui ter o meu diagnóstico só com 34 anos. Então eu passei todo esse tempo sofrendo sem entender que era uma doença e que precisava de tratamento. Um beijo, obrigada pela oportunidade, a minha gatinha tá me chamando ali. Tchau! Nós agradecemos, Dayana, muito obrigada. E doutora, é tão importante isso, né? Compartilhar as experiências para que quem passa por um transtorno sinta que não está sozinho, que há outras pessoas que também enfrentam. Isso traz, assim, motivação para que as pessoas que têm um pouquinho disso, ou acham que têm ou não, procurarem ajuda, né? E vocês veem que não existe uma classificação completa, como a própria depressão, são 11 fatores, muitas pessoas têm 4 ou 5 desses fatores. Então não é uma coisa rígida, você pode ter um pouquinho de cada transtorno. O que importa é, se você sofre, que você não se autocontrola diante de uma comida, para mais ou para menos. Tem sentimentos de culpa, de fissuras em que você não se aguenta, chora às vezes por isso, você toma mecanismos de comportamento compensatório por coisas que você faz, ou se escondendo, ou chorando, ou mentindo.
isso realmente já é algum sinal de que você precisa pedir ajuda. Vou deixar o Instagram da Cissa para você, que é @sorvetenacasquinha. O da Valesca, que é psicóloga, é @psicóloga_Valesca Bassan com 2 S's. E da Dayana é @garbindayana e o site é Eu Vejo Você. Então tudo isso é legal para você também ter locais para buscar informação, para buscar troca com quem também enfrentou ou enfrenta esse tipo de problema. E agora o pessoal de casa mandou perguntas pra gente. Vamos lá, doutora? Vamos responder as dúvidas de quem nos assiste. A Tatiane mandou: às vezes eu como demais e sem pensar em nada. Depois vem o sentimento de culpa. Como é possível diferenciar comer de forma exagerada e a compulsão alimentar? Ótima pergunta, Tatiane Pereira. Ótima pergunta. Isso é a diferenciação que a gente faz de 2 fatores: hiperfagia ou transtorno de compulsão alimentar periódico, tá? A hiperfagia não é classificado não como um transtorno, são pessoas que sentam na mesa e sempre comem a mais, aí gera síndrome metabólica, fatores de diabetes, aterosclerose, que também precisa de ajuda, principalmente do endocrinologista. Mas o transtorno de compulsão alimentar são pessoas que às vezes passam muito tempo sem se alimentar ou comem normalmente uma quantidade igual e chega num período ou num dia e elas comem muita quantidade, passando 7, 8 vezes do normal do que comeria em um curto período de tempo, associado à angústia, associado à culpa e uma falta de controle. Então são pessoas que fazem aquilo por impossibilidade e depois falam: eu não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso? E isso gera depressão, gera ansiedade e gera uma autoestima muito baixa, em que a pessoa fala: nossa, eu nunca consigo me controlar. Então isso tem tratamento, pessoal, e isso é muito legal quando a gente consegue tratar. Você viu o relato dessas pessoas? Sem Depois dúvida. de um tempo elas falam: nossa, por que eu não procurei ajuda antes? Então procure ajuda, né? Esse é o recado. Procure ajuda porque há tratamento. Doutora, eu volto já para a gente seguir esse papo e responder mais dúvidas enviadas por você aí de casa. Seguimos tirando as nossas dúvidas sobre esse assunto tão importante, né? Que gera realmente vários questionamentos. Então, na tela, mais uma pergunta, agora da Kelly Silveira. Durante o dia, eu consigo me alimentar bem e saudável. Porém, de vez em quando, à noite, eu acordo pelo menos 2 vezes com muita fome e aí como exageradamente. Isso é algum transtorno alimentar? O que eu posso fazer? E aí, doutora, é transtorno ou é só uma fome noturna? Então, pelo que ela está me falando, a Kelly aí relatando, ela parece que é mais uma Night Eating Syndrome, é um tipo de síndrome de compulsão noturna que não é o TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar que a gente falou, que come muito em período pequeno. Ela come muito, mas ela tem uma rotina de fazer isso todo dia. E essa síndrome são pacientes que acordam sem muita fome de manhã, parece que são anoréxicos de manhã, são pessoas mais workaholics, que trabalham muito e que começam a ter mais estímulos cerebrais de querer trabalhar, fazer atividade de tarde para de noite. Então são pessoas notívagas, que são mais alertas no período noturno e que isso faz com que ela tenha mais fome à noite. E se isso acontece depois da janta, mais de 25% é esse distúrbio que eu estou falando, que é o Night Eating Syndrome, muito associado com distúrbios do sono e com ansiedade, e acomete mais mulheres. Então, eles estudam até que quando essas mulheres mudam a rotina ou vão trabalhar em outro tipo de trabalho ou vão viajar, elas perdem esse comportamento de transtorno alimentar. E isso acontece muito com pessoas que se cobram muito. Então tem a ver muito mais com a ansiedade do que com a depressão. E às vezes ela acha que isso é normal. Ah, não come nada durante o dia, então é normal eu comer à noite. E não. Então a gente usa antidepressivos para essas pacientes, usa remédios para diminuir compulsões alimentares noturnas. Tem até um remédio novo que foi aprovado na medicina recentemente para compulsão e que dá muito certo, inclusive para emagrecimento e para o distúrbio por si só. E a gente fala para essas pessoas comerem mais proteínas durante o dia, principalmente de tarde, de noite, para não chegar com aquela fome imensa no período noturno. Então é a união de medicamento, terapia e também alguns truquezinhos na rotina para auxiliar essas pessoas a conseguirem ultrapassar esses transtornos.
Perfeito, Pamela. É uma doença que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar sempre. Próxima pergunta é da Maria de Fátima. Eu venho notando que a minha neta de 16 anos está se preocupando de forma exagerada com alimentação saudável. Ela come bem, porém se preocupa até com a quantidade de azeite que eu coloco na salada. É normal essa preocupação na idade dela? E aí, doutora, é normal ou não é? Olha só, é assim, difícil, né? Esse ponto de que ela tá querendo se cuidar e é saudável, ela tá passando do limite. Né? Por isso que nós, endocrinologistas, trabalhamos muito com essa parte de psiquiatria, porque os distúrbios alimentares, eles vêm escondidos no psicológico dessas pessoas. E ela está desenvolvendo, pelo que me parece, é lógico que a gente precisa fazer uma entrevista maior, uma anamnese. A gente está falando aqui de conceitos para que vocês em casa percebam algumas coisas e não fechar um diagnóstico pela televisão. Mas parece-me que é uma ortorexia. O que é isso? É o que aquela moça falou pra gente no primeiro vídeo. Então são pessoas que se preocupam muito em comer só coisas saudáveis. E aí não come outro tipo de comida nunca come uma pizza. Ela regula até, você vê a quantidade de azeite que está sendo ingerida, que é uma gordura boa. Lógico, não pode ter excesso, mas não precisa disso. Então ela está sim começando a ter uns comportamentos de restrição excessiva na alimentação. Então, para fechar um diagnóstico, eu tenho que ir ao médico e há uma linha tênue, muitas vezes, né? Entre costumes e um transtorno. Por isso que é importante essa ida ao médico para que seja feita uma análise completa dos sintomas e dos malefícios que a pessoa está tendo na rotina. Justo, a gente tem até questionários em que a gente faz várias perguntas para fechar o diagnóstico, interfere também no histórico familiar, no histórico de vida dessa pessoa, no peso máximo que ela atingiu, no mínimo, e do comportamento não só com alimentação, com outras coisas. Por isso que o diagnóstico não é tão simples e eles se misturam. Então você tem que estar bem atento e ir num bom profissional também para fazer esse diagnóstico. Doutora Maitê sempre trazendo tanta informação pra gente, né? Eu vou deixar pra você o contato da doutora, que é o site endoc.com.br e o Instagram é o @maitê com TH _endócrino. Maitê com TH _endócrino. Sempre um prazer, Maitê. Pena que hoje você está à distância. Espero vê-la em breve pertinho. Obrigada, eu queria mandar um beijo para todos os meus pacientes que me mandaram muitos recadinhos para hoje conversar com vocês. Obrigada à minha amiga Vânia que está me assistindo e a você, Pamela. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu que agradeço a aula que você sempre traz pra gente. Muito obrigada, viu? Informação é poder, né, doutora? Muito bom estar sempre bem informado. Um beijo para você e até breve.